E aí galera, hoje o assunto é recuperação muscular em imersão de banheira de gelo. Você quer saber se isso funciona ou não funciona? Você quer saber se vale a pena fazer contraste com água quente ou não? Fica até o final do vídeo, que esse vídeo vai ser bem explicativo e no final você vai tirar suas próprias conclusões se vale a pena ou não para o seu esporte, na sua situação, fazer banheira de gelo naquele dia ou não. Apesar de parecer ser um assunto bem simples, na verdade, como tem muitos fatores influenciando para entender se vale a pena ou não fazer imersão em banheira de gelo, a gente precisa entender a fundo do assunto para saber se vale a pena no nosso caso, na nossa situação e principalmente relacionado ao esporte que a gente faz. Eu sei que esse é um canal onde o fisioterapeuta que pratica corrida falando, mas esse estudo não foi feito sobre corrida em específico. Ele é um ótimo artigo, ele é uma revisão bibliográfica. Para quem não conhece esses termos científicos, quando é uma revisão bibliográfica, significa que os autores pegaram diversos artigos e analisaram os resultados desses outros artigos para avaliar se faz sentido ou não fazer banheira de gelo para recuperação muscular. No caso desse artigo específico, ele comparou principalmente a banheira de gelo com o contraste de banheira de gelo com banheira quente. Eu fiz algumas anotações aqui para não me perder de tanta informação que tinha nesse artigo, mas eu vou tentar deixar de forma bem simples para o vídeo não ficar chato. Nesse artigo específico, eles só avaliaram artigos que falavam sobre atletas, que avaliaram atletas. Eles não pegaram artigos que avaliavam pessoas que não eram atletas. Um segundo item que também é importante entender sobre esse artigo, os autores dizem que dependendo do tipo de esporte que você pratica, vai ter um efeito diferente a banheira de gelo ou a banheira de contraste no seu caso específico. Então faz diferença se existe impacto no esporte, faz diferença se você carrega cargas no seu esporte e faz diferença também o volume de esporte que você pratica ou de competições que você está inserido. Então tudo isso vai influenciar. Também é importante entender que nenhum desses artigos avaliou longa distância. É muito difícil você avaliar esportes de longa distância. Nesse caso, é muito mais fácil você pegar e avaliar esportes que dão sprints. Você consegue pegar esse parâmetro importante que é um sprint. Porque quando você pega esportes como futebol, como rugby ou como tênis, esses esportes, durante o esporte, as pessoas praticam muitos sprints. Então, faz sentido você avaliar esse atleta a partir dos sprints ou a partir de saltos. Quando você pega um maratonista, não faz tanto sentido você avaliar o atleta no sprint, porque ele pode até perder a performance dando um sprint, mas na corrida longa, às vezes a performance dele continua a mesma. E aí a avaliação perde um pouco a função. Por isso que esses estudos, a maior parte, são com esportes que têm sprints durante o esporte. Mais um fator importante, a diversidade de parâmetros que os estudos pegam é enorme. E isso só mostra pra gente como é complicado você chegar a uma verdade final, uma verdade absoluta sobre qual o melhor método de recuperação muscular pós-exercício. Eles usaram marcadores bioquímicos como a creatina quinase, é um deles que foi mais utilizado, os outros foram menos utilizados nos estudos que eles avaliaram. A performance do atleta, a medida subjetiva de performance, que é como o próprio atleta entende a sua performance, dor muscular, força, aceleração, testes de aptidão física, a performance neuromuscular. E isso também é um fator que eu achei bem interessante, porque no caso do estudo que eles citam, eles avaliaram um músculo que é menos utilizado na hora de um sprint. Então fica difícil você ter certeza de que os dados são consistentes com a realidade, porque quando você avalia só um músculo e não avalia os outros músculos que são mais importantes até do que esse para um sprint, eu não sei se você está avaliando alguma coisa que dá algum dado que seja significativo para a gente levar em consideração. E avaliação passiva. Os métodos que foram avaliados foi imersão de gelo, imersão em contraste, que é gelo e calor, banhos em chuveiro mesmo, botas de compressão, sauna, massagem e recover ativo. E eles usaram como grupo controle, geralmente, falando bem de forma geral sobre os estudos em geral,
o descanso sentado, placebo, e esse é um dado também interessante, que é muito difícil você fazer placebo com esse tipo de estudo. Por quê? Porque como é que você vai dizer para uma pessoa que ela está numa banheira gelada se ela não estiver numa banheira gelada? Então é muito difícil você comparar uma banheira gelada com uma banheira não gelada sem a pessoa saber que você está comparando coisas diferentes. Quando você dá um comprimido para uma pessoa que tem os princípios ativos no comprimido e você dá o placebo para um outro grupo que só tem açúcar, você consegue fazer um comparativo do efeito do princípio ativo com o efeito do placebo, que é o comprimido que não tem o princípio ativo. No caso desses métodos de recuperação muscular, você não consegue cegar as pessoas em relação à experiência que elas estão passando, e aí você perde um dos principais fatores para você fazer um estudo científico no qual o resultado seja realmente aceitável como uma verdade. Por quê? Porque você não tem como fazer um estudo contra grupo placebo. Outros comparativos que eles usaram foi um grupo que só usou nutrição, a parte nutricional, né, reposição nutricional, grupo que fez só alongamento, e alguns estudos compararam dois métodos diferentes de recuperação muscular, como banheiro de gelo e outro tipo de banheiro. Outro dado que foi bem importante, na minha opinião, é as diferenças do método de cada estudo. Teve estudo que fez a banheira de gelo de 10 minutos, teve estudo que fez de 2 vezes de 5 minutos com intervalo, teve grupo que fez 5 vezes de 2 minutos, teve estudo que fez banheira de 15 minutos, de 5 minutos, e teve grupo que fez 5 banheiras de 1 minuto. Olha a variação que tem de métodos. No final eu vou falar para vocês qual é o método que eles indicam como mais eficiente, a recomendação desse artigo de 2017. Vamos lá, vamos continuar, que tem muita variação entre os estudos. Na banheira fria eles falam para usar entre 5 e 15. Olha a amplitude de variação que você tem de 5 a 15 graus de temperatura. Na banheira quente, a amplitude é menor, de 38 a 42, que eles falam nos estudos, então não é tão absurdo. Mais um dado que eu achei importante ressaltar aqui, está acabando, e aí eu já vou dar a minha opinião sobre tudo isso. O teste neuromuscular, normalmente ele vai normalizar depois de 48 horas para qualquer atleta. Então, claro, se você fizer esse teste dentro das primeiras 24 horas fazendo banheira de gelo ou não, fazendo algum tipo de método de recuperação muscular e reavaliar o atleta, você pode até estar ajudando ele a se recuperar mais rápido dentro dessas 24 horas iniciais, que é o que eles indicam nesse estudo. Dentro das 24 horas iniciais realmente teve alguma diferença. Mas o fato é que depois de 48 horas, os parâmetros se normalizam normalmente. Então, não faz diferença nesse sentido você fazer a banheira de gelo se for para normalizar esse parâmetro neuromuscular, porque ele já vai se normalizar naturalmente depois de 48 horas. Se você tem uma competição a cada 48 horas, não é por esse motivo que você vai fazer a banheira de gelo. Lembrando que eu já falei num vídeo passado que eu falei sobre recuperação muscular ativa ou passiva, que eu falei de outro estudo que falava a comparativa entre recuperação muscular ativa e passiva, que o lactato que está circulante depois de 2 horas no máximo, de meia hora a 2 horas no máximo, já também está limpo do organismo. Então não é por causa da limpeza do lactato do seu organismo que você vai fazer banheira de gelo, também não é justificável por aí. Eu já vou falar por que seria justificável, mas não é por esse motivo. E eu vou falar também daqui a pouco sobre qual é a recomendação que eles fazem nesse estudo específico de 2017 para banheira de gelo ou banheira de contraste. Mas primeiro eu vou falar um pouco da minha opinião sobre esse estudo em específico e sobre a minha experiência particular usando banheira de gelo com atletas e bota de recuperação muscular, a bota com compressão, a bota com gelo, tudo isso que eu já experimentei, já fiz em atletas, e a gente sabe o quanto isso pode ajudar ou não lá na prática. A verdade é que tem uma discussão muito grande que eu acho super interessante, e para mim essa é a parte mais interessante da discussão,
que é a seguinte, e eu achei legal que eles citam isso nesse estudo também. Eu já tinha lido anteriormente num outro artigo e eu tomei isso como regra, porque eu acredito muito nesse como o aspecto mais importante da recuperação muscular. Quando você treina o seu mindset para lidar com situações de cansaço, de fadiga, à medida que você acorda no dia seguinte cansado do treino, com a sensação de cansaço, você coloca a sua roupa e vai treinar, você está trabalhando a tua capacidade fisiológica, natural de recuperação muscular, de vencer aquela sensação de fadiga e treinar ou ir para a competição do mesmo jeito. E assim como você está treinando isso, nesse artigo inclusive cita isso, o seu sistema fisiológico está treinando como lidar com isso metabolicamente. Quando você trabalha com banheira de gelo, por exemplo, para atenuar os efeitos inflamatórios, o inchaço que fica no seu músculo pós-exercício, você atenua isso com a imersão no gelo, você está tirando um pouco dessa oportunidade do seu corpo lidar com essa situação e treinar para essa situação, e você vai no dia seguinte, provavelmente como eu me sinto, acordar muito mais disposto para treinar, para sua próxima série de treino ou para sua próxima competição, e isso vai ser benéfico no sentido de que você vai começar o treino com maior intensidade, provavelmente, mas o durante você sabe que não faz muita diferença. Por quê? Porque muitas vezes você foi treinar cansado e você percebeu que durante o treino você rendeu bem, porque depois que você aquece, passa aquela sensação de fadiga. É diferente você estar com a sensação de fadiga e treinar, aquecer e passar a sensação de fadiga, e você estar extenuado, tá sem energia no corpo, tá mal alimentado e não conseguir treinar direito. São duas coisas diferentes. Então, para concluir, a gente sabe que uma imersão em gelo, por exemplo, tem um efeito anti-inflamatório no tecido, vai facilitar a diminuição desse edema pós-atividade física e vai facilitar um pouco o teu metabolismo a lidar com aquela situação pós-excesso de atividade física, pós-treinamento. Mas o quanto isso vai refletir no dia seguinte para você conseguir treinar ou competir é muito relativo, porque se você treinou o seu corpo para sempre fazer a banheira de gelo e um dia você não tiver a oportunidade de fazer a banheira de gelo, o seu corpo está acostumado com aquilo e está com dificuldade de lidar tanto metabolicamente como psicologicamente com aquela situação. E aí que entra a minha opinião pessoal. Eu prefiro treinar sem o gelo, eu prefiro treinar sem a banheira de gelo, porque eu prefiro treinar meu mindset, porque nem sempre você vai ter a banheira de gelo à sua disposição. Se você faz esporadicamente, não importa se é bota com gelo, com pressão, se é banheira de gelo, se você faz esporadicamente, num dia que você está extremamente extenuado, mas na maior parte dos dias do seu treino, você treina o seu mindset para lidar com aquela situação de fadiga, aí eu acho legal, aí eu não vejo problema, porque você está treinando a tua fisiologia para trabalhar a seu favor, você está treinando o seu mindset para lidar com a situação daquela sensação de estar muito cansado dos treinos, do ciclo de treino, mesmo assim levantar, colocar sua roupa e treinar, e ao mesmo tempo você tem a vantagem de poder usar a tecnologia, a ciência a teu favor num dia que você está extremamente cansado e precisa treinar no dia seguinte. Mas lembrando que é muito importante você treinar também a tua percepção sobre o que é uma dor de cansaço e o que é uma dor de início de uma lesão. Porque se você faz uma banheira de gelo com a intenção de treinar forte no dia seguinte e você está com alguma dor que não é só da fadiga e é um início de uma lesão, a chance de você lesionar é muito grande, porque você está se enganando em achar que você está garantido em relação a não se lesionar, e você pode forçar o seu corpo além dos limites. O limite existe fazendo banheira de gelo, tomando suplementação ou não. Aí é uma questão de treinar sua percepção sobre o quanto uma dor que você está sentindo é importante ou não. O quanto essa dor está sentindo é início de uma lesão ou não. Então, só para finalizar, nesse estudo científico de 2017, o que eles recomendam em relação a fazer
de banheira de gelo, o que eles recomendam de banheira de contraste e em qual situação vale a pena fazer. Bom, a banheira de gelo, principalmente, teve mais estudos que mostraram algum resultado. O resultado vem se você pratica a banheira de gelo logo após o exercício intenso e essa vantagem vai perdurar nas primeiras 24 horas. Depois disso eles não têm como afirmar, porque os estudos não chegaram nisso. Esse que é o problema desses estudos que lidam com muitos fatores. É muito fator influenciando. É difícil você comprovar uma verdade absoluta com tantos fatores influenciando uma situação. Sobre a banheira de contraste, fazer gelo e calor, duas banheiras, eles recomendam 10 minutos no mínimo de cada uma para ter um efeito. E fazer a banheira de gelo, eles não falaram temperatura, mas provavelmente seja os 10 graus, que é o ideal que eles falaram para a banheira de gelo só. E a banheira de calor entre 38 e 40 graus. Agora, o calor, essa banheira de contraste, eles falam que a maior vantagem eles encontraram em estudos de 48 horas, ou seja, nas primeiras 48 horas eles conseguiram mostrar que tem alguma vantagem. E de novo, você faz logo após o exercício e o efeito vai ter alguma vantagem nos dados desses estudos nas primeiras 48 horas. Depois disso eles não sabem dizer porque eles não têm dados suficientes para afirmar que vai conseguir ajudar você depois dessas 48 horas. Na minha visão, a banheira de gelo, principalmente, que eu já fiz, eu nunca fiz banheira de contraste, faz muito sentido quando você está numa sequência de atividades muito intensas, 2 treinos por dia, competições que têm jogos em dias subsequentes. Aí eu acho que faz muito sentido você fazer a banheira de gelo, porque não dá tempo de recuperar. Você não vai conseguir se recuperar sem a banheira de gelo, sem a bota de gelo, então é muito difícil. Eu não vejo muito sentido fazer calor nessas situações, porque o gelo tem esse efeito anti-inflamatório agudo. E para mim faz muito mais sentido a gente trabalhar no agudo com gelo sempre, porque é o que os estudos mostram que faz mais sentido para a gente. Quando você tem aí 2 dias de descanso entre uma competição e outra, e você tem esse tempo de recuperação maior, aí pode fazer sentido fazer o contraste, ou fazer uma banheira de gelo, uma sauna, pode ser que sim, mas também não tem dados suficiente não é tão consistente os dados. Com o gelo tem muito mais estudos, muito mais dados mostrando que tem resultado. E ainda assim eu lembro vocês que para quem é corredor principalmente, tem esse fator de que eles não, nesse estudo em específico, eles não estudaram esportes de endurance, eles só estudaram esportes que são de atividade principalmente anaeróbia. Então é muito difícil a gente fazer a relação com endurance. A minha experiência foi muito boa no El Cruce de los Andes, porque a gente tinha aquela situação da gente chegar no acampamento, são 3 dias de prova, para quem não conhece a prova, são 100 km lá nos Andes. A gente saiu da Argentina, a gente passa pelo Chile e volta para a Argentina. No ano que eu fiz foi 2016, foi muito legal essa prova. Foi em volta do Lago Lácar, lá perto de San Martín de los Andes. E nessa prova era muito legal porque como não tinha como tomar banho, eram 3 dias de prova e você tinha que fazer o intervalo entre um dia e o outro acampado no meio do mato, no meio das montanhas, que foi muito legal. Eles montavam uma estrutura com barraca para a gente comer, para a gente dormir e tudo, e era sempre perto de um lago gelado. Então, no primeiro dia, que não estava tão frio quando eu cheguei no acampamento, eu consegui ir até o lago, eu consegui imergir minhas pernas no lago e ficar alguns minutos lá. Eu senti que foi muito bom aquilo para mim. No segundo dia, eu não consegui fazer isso, porque o lago ficava a 1 quilômetro do acampamento. Eu não estava disposto a andar 1 quilômetro de chinelo para chegar no lago, no meio do mato. E também estava chovendo, estava garoando, com vento forte. Então a sensação térmica estava muito baixa, estava muito perto de 0 graus. Então eu preferi tomar aquele banho de lencinho higiênico e ficar na minha barraca um pouquinho, me recuperando. Me troquei e fui comer, que sempre tinha aquele churrasco de fogo de chão, aquela macarronada, salada, vinho, cerveja, era uma festa aquilo, é muito legal, super recomendo o El Cruce de los Andes para quem gosta de correr maratona. É uma prova possível, mesmo que você nunca tenha feito uma ultramaratona, que é acima de 42 km, vale a pena porque é uma prova que você consegue fazer treinando um pouquinho mais do que você treina para uma maratona. Não é
um exagero achar que você consegue fazer essa prova, porque 100 km dividido em 3 dias não é tão difícil de fazer. Não é fácil, mas não é tão difícil de fazer como fazer 50, 60 quilômetros na montanha. É lógico que toda prova de montanha depende muito do terreno, depende muito de quanto tem de ascensão na prova, de quanto você sobe nas montanhas, na somatória. Nessa prova não tinha tanta subida no primeiro e no segundo dia. As maiores subidas eram no terceiro dia, então o terceiro dia foi bem duro, porque tinha 7 km de subida no terceiro dia, logo na largada, mas mesmo assim, treinando direitinho, é uma prova possível de fazer e muito legal. Pode acreditar, tinha gente de 73 anos, tinha gente de todas as idades, tinha pessoas que olhando para ela você falava, não, essa aí não sei como vai completar a prova. E a pessoa ia lá, fazia as caminhadas, corria um pouquinho, caminhava um pouquinho, corria um pouquinho e no final conseguia completar a prova. Tem o dia inteiro para fazer a prova, não é uma prova que se você vai como amador você não tem limite praticamente para fazer, enquanto tem luz do dia você pode completar a prova, é muito legal, uma festa, vale muito a pena fazer. Essa prova eu recomendo muito. Tá bom? Então eu fico por aqui com esse vídeo, eu espero que tenham gostado do conteúdo. Se gostou, já curte, compartilha com as pessoas que gostam desse tipo de conteúdo, ajuda o canal a crescer para eu poder produzir muito mais vídeos como esse, com muita informação importante aí sobre a saúde, sobre como treinar melhor, como começar a se movimentar melhor, mudar seus hábitos, ganhar mais mobilidade no corpo, ter mais resistência, mais adaptabilidade. São sempre alguns fatores que eu busco ensinar para vocês aqui, junto com a questão da mudança de hábito, a mudança de comportamento, que é o principal para a gente conseguir ter mais saúde. Tá certo? Então eu vejo vocês no próximo vídeo. Até mais!